Olá, amigos da TV Humana, sou Anísia Ontem, você está aqui comigo nos Limites da Eternidade, onde eu discorro sobre o processo de transformação que a nossa civilização passou. Nós sabemos que nós somos frutos de uma hibridação, ou seja, seres de outro mundo chegaram aqui no nosso e em determinado ponto da nossa jornada fomos hibridizados na mistura do DNA nosso com os deles. Esses seres são chamados Anunnakis, inclusive é registrado na Bíblia, só que na Bíblia eles são chamados de Anakins ou até Elohims, mas que são os mesmos personagens. Eles eram altos, como eu já falei, e tudo que aconteceu dentro do sistema político, da governança desses povos, vai refletir, evidentemente, na nossa conduta ou na nossa civilização. Temos aí, né, um problema hoje instalado no nosso globo terrestre, que são as discordâncias, são as diferenças. Isso tudo tem uma origem. E essa origem está lá. O bojo dessa origem é justamente estes seres que nos auxiliaram muito, mas muito mesmo. Deixaram a nossa cultura mais rica, porém, nós também assimilamos muitas coisas que eles trouxeram. As disputas entre os clãs, porque os dois clãs principais, eles disputavam entre si. E aí que nós vamos perceber a formação dos reinos. Porque quando os profetas falam sobre aquilo que iria acontecer e o que aquele Deus iria fazer, na verdade ele estava falando os profetas falavam desse antagonismo que entrava em choque constantemente e numa análise mais profunda ainda entram. Quando aconteceu uma disputa muito séria, que na verdade era a tomada de vamos dizer assim, de um ponto muito estratégico, onde aquele que tomasse pegaria para si todo o poder, houve então aquilo que nós conhecemos de a Torre de Babel. Porque essa torre, na verdade, não era uma torre, era um porto espacial. E esse porto espacial, ele precisava ser guardado. E não era um único porto espacial que existia, mas tinha um que era o mais importante, onde eles iam e vinham e traziam ali, né, o que era necessário para eles aqui e levavam daqui o que era necessário para eles lá. Quando houve essa quase tomada que ficava no Monte Sinai, eles fizeram então um plano B. Enlil, o clã de Enlil, que é o senhor do comando, que mais tarde conheceremos como Yahvé, ele fala para o seu filho Ninurta, que era o seu braço direito, que era um deus também, que nasceu lá em Nibiru, e aqui ele era o braço direito do pai. Então ele fala para o filho vir para as terras de Além-Mar, que na verdade é o continente americano, e ali eles se situaram na América Central, um pouquinho também para baixo, eles vieram porque existem evidências de que eles chegaram até onde hoje é o estado da Amazônia. E aí eles construíram ali vamos dizer assim, um porto espacial que hoje é conhecido como as linhas de Nazca. E então esse seria o plano B. Enfim, voltando lá para o outro lado, vamos falar agora, né, no Oriente Médio, o que acontecia. Esse Marduk, que queria se sobrepor a todos os deuses, ele ficou completamente ensandecido pelo poder e ele queria
chegar e galgar o lugar do seu tio, que era Enlil, e que era o senhor do comando. O seu pai, o deus Enki, ele simplesmente calava, consentia, porque acho que para evitar fadiga com o filho que tinha uma personalidade muito instigadora, então ele preferia se ausentar. E como ele ficou responsável, o deus Enki ficou responsável pela segunda região, que é o continente africano, mas o foco deles ficou ali no Egito. Por isso que o Egito é tão formidável e tão rico em histórias e mistérios. Mas ele ficou por ali. Então esse deus Enki ficou ali e ele deu para o filho, né? Ele fala, então você fica com o meu lugar como governante da segunda região e eu me ausento, vou para os meus laboratórios, vou estudar e eu não quero mais saber dessa briga que estava ali, né, dentro daquela família. E aí, então, esse Marduk, ele começa a olhar a primeira região, que era do tio, e lá ele queria incorporar aquela região para ele. Tanto que ele tenta entrar ali na quarta região, onde era aquele porto espacial e guardadas também as armas nucleares, que o primeiro que veio de lá guardou ali, esconderam ali. Então ali era um lugar onde não tinha acesso, era uma região proibida. E ele estava quase adentrando ali porque ele tinha lá os Igigi, que eram aqueles que vieram para trabalhar na extração dos minérios, porque não era só o ouro depois. A prata também tinha um papel importante, assim como o cobre. Então ele começou a fazer as suas investidas e aí ele percebeu que não ia conseguir. Então ele começa a construir uma imensa torre, ele mesmo, num território que também não era dele, que era a primeira região, e ele começa a levantar a fatídica Torre de Babel. Só que quando ele arregimenta todo o trabalho e também tem um exército de terrestres que já estão seguindo as ordens dele, então ele começa a construção. E é quando o tio, o Enlil, ele destrói com uma arma extremamente poderosa, que era a arma de alta frequência. Então essa alta frequência fazia com que as pessoas elas entrassem numa pane cerebral, elas não conseguiam pensar direito porque essa arma fazia um zunido, né, muito grande dentro do organismo, e assim as pessoas que estavam ali começaram a sentir uma pressão tão grande, e aí os vasos cerebrais começam a estourar, os vasos do corpo todo começam a ser arrebentados. Então, por isso que ficou ali dito, né, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 11 da Gênesis, que a Torre de Babel gerou a confusão de línguas. Mas, na verdade, não foi bem a confusão de línguas. Foi mais essa questão desse abobamento e que fez uma separatividade. Então, para que Marduk conseguisse novamente tudo aquilo que ele queria, essa medida de derrubar ou destruir essa torre foi um meio para que ele não chegasse no seu objetivo final. Mas ele vai continuar instigando, ele vai continuar querendo sim esse posto, porque ele queria ser o mandante supremo da Terra. Bom, as invasões elas vão começar a se estender cada vez mais e pela primeira região. Nós sabemos que quando chega o dilúvio foi uma catástrofe
do globo todo, porque hoje também existem confirmações, não só daquela região ou daquilo que está escrito no Antigo Testamento, mas como um todo. Então, em todas as histórias, em todas as culturas, consta ali que houve mesmo essa hecatombe pelas águas. E depois do dilúvio, tudo parou na Terra. Então, eu digo que foi o Great Reset, né? Onde tudo parou e acabou, né? Só sobreviveram a família de Noé, que na verdade Noé era filho de Enque, filho biológico de Enque. E ele foi avisado pelo pai, porque veio um ser, né, de uma hierarquia superior ao rei de Nibiru, que é Anu, e então ele foi avisado para que salvasse a família de Noé. E Noé foi salvo através daquela arca da aliança, ou a arca de Noé, que na verdade era apenas um submergível, onde ele levou todas as sementes, todos os tipos de DNA daquilo que existia. Então ele não levou um casal de cada espécie, porque a arca seria então, né, do tamanho quase do sei lá, do Oceano Pacífico. Não daria para ele levar. Então é lógico que tudo está dentro de uma tecnologia muito avançada, a qual nós estamos engatinhando ainda e entendendo até aonde nós não conseguimos vislumbrar. Então nós não sabemos aonde nós iremos chegar no nosso conhecimento. Mas esse conhecimento foi dado muito regradamente depois do dilúvio, porque Enlil reúne todos os dois clãs e ele começa então a distribuir ordenanças para que a terra se recompusesse. Então ele usa os filhos do irmão Enki, usa seus próprios filhos nessa tarefa. Uns teria que cuidar mesmo, né? No caso de Ninurta, teria que cuidar do processo, vamos dizer, da reconstrução que hoje é o Líbano, que ele falava que era a Montanha dos Cedros. Então ele teve que cuidar dessa reconstrução, ou averiguar como estava, que lá também tinha um porto espacial. E esse porto espacial até hoje ainda tem ruínas por lá. Então se chama deixa eu ver se eu lembro. Malbec? Acho que não é Malbec, não. Mas assim, são blocos imensos, monolíticos, que estão lá até hoje. Esses blocos, ninguém sabe como uma construção humana poderia ter aquele tipo de construção tão adiante do tempo. Desculpa, mas é o tempo que deixa a minha garganta muito seca. E assim, então, tudo foi começando gradativamente, tomando ali uma forma, e a terra foi sendo reconstruída. Com os filhos de Noé, Noé tinha 3 filhos. O mais velho se chamava Sem, o filho do meio se chamava Cã ou Cão, e o caçula se chamava Jafté. De Sem saiu o tronco de todos os semitas, de Cã dos cananitas, e de Jafté todos os indo-europeus do qual nós fazemos parte. Então cada um trouxe
o seu contributo para que a terra realmente crescesse, produzisse e voltasse a ter uma linha normal, porque o ser humano da terra precisaria dos recursos, tanto da agricultura quanto da pecuária, e tem um fator bem importante, que era também a produção de tecido para roupas, que era feita através da lã da ovelha. Então essa produção, né, ovina era muito importante também, porque além dos extraterrestres que estavam aqui apreciarem demais o sabor da carne da ovelha, tanto que se nós lermos, o sacrifício sempre era uma ovelha, um cordeiro, porque era o preferencial deles. Era a carne preferida, porque ali eles tiravam da ovelha, além de saborear a carne, ainda tinha a lã para fazer a roupa e tantas outras coisas que eles aproveitavam completamente. Então, era necessário, né, essa cultura, essa criação vamos dizer, de rebanhos de ovinos. O bode também era apreciado, mas a ovelha, ela tinha o lugar de preferência número 1. E isso ficou aí até hoje. Nós sabemos que essa carne é apreciada pelo povo judeu, e Moisés vai estabelecer ali um concerto. Quando eles estavam saindo do Egito, ele vai estabelecer esse concerto, que na saída, né, quando a morte dos primogênitos, todos tinham que oferecer um cordeiro, sem mácula, ou seja, sem mancha. E então é isso, né, que a importância da produção, evidentemente que também o touro, né, a criação de gado era importantíssima, porque também eles aproveitavam tudo aquilo que a produção de leite, também do couro, enfim. Então a terra estava caminhando tranquilamente dentro desse sistema de retomada de todas as atividades. Mas sempre há o mais. E novamente Marduk ele coloca em prática novamente uma investida muito forte. Então ele começa a combater sistematicamente o seu tio Enlil, porque ele queria o lugar do tio, ele queria ser o governante geral, se reportar. Mas aí subiu cada vez mais. Ele falou que ele não queria mais só a Terra, ele queria todo o sistema solar, ele queria ser acima do avô dele, que era o soberano em Nibiru. Então ele queria ser acima, e ele queria ser dono da galáxia, e acima da galáxia ele queria ser como o criador de tudo, o Altíssimo. Então ele subiu a cabeça dele, e isso trouxe realmente uma confusão generalizada. Ele tinha um irmão chamado Ninjinzida, que também era geneticista e estava presente, né, no evento da hibridização do ser humano. E esse Ninjinzida, ele tinha o lado dele, assim, era mais pacífico, e ele assumia mais os valores do tio Enlil, que era o senhor do comando. E esse Ninjinzida, além de ser geneticista, ele era engenheiro, ele tinha assim uma gama imensa de conhecimentos em várias ciências. E em determinado momento ele vai, porque Marduk ele vivia saindo, por isso ele se chamava o Deus oculto, aquele que ninguém vê. Mas não era que ninguém via, porque ele saía, ele se dispersava pelo mundo. E quando ele voltava, ele dizia que estava vendo tudo. E as pessoas acreditavam, como até hoje nós temos isso guardado no nosso ideário, né? Ou seja, aquele que vê tudo.
mas isso foi imposto dentro da mente humana lá atrás, há muito tempo. E quando ele sumiu, que ele gostava de passear e conquistar, saber fazer a armação para que ele pudesse, né, resolver ali a sua sede de poder, ele deixava o Egito abandonado. E Enki tinha que sair lá do seu laboratório, dos seus estudos, das suas experiências e voltar para a sua vida de governante da segunda região. Aí Enki falou para o Ninjinzida, que também era filho dele, que tomasse conta. E nesse período, o Egito ele deslanchou, ele floresceu, foi a época de ouro do Egito. E aí, quando o Marduk voltou, ele não se conformou com o tamanho do progresso do Egito e ele ficou muito bravo porque o pai tinha deixado o irmão como seu substituto ou como governante. E ele então criou um momento grave de tensão, chegando mesmo à guerra. Então tinham os seguidores de Marduk, os seguidores de Ninjinzida, e eles guerreavam entre si e muito sangue correu. E aí teve que ter uma intervenção do próprio Enki, que infelizmente tomou a pior decisão. Para que não tivesse mais aquelas complicações, ele expulsa Ninjinzida, que era o bom caráter, ele manda também para cá, para as Américas. E aí o outro fica lá, o Marduk fica lá, fazendo também as suas presepadas nessa conquista insana que ele estava querendo. E ele invade então todo o território do tio, ele coloca os cananitas, que eram os filhos de Cã, ou de Cão, que era filho de Noé, e que esse filho de Cão, que era o do meio, ele foi ele foi amaldiçoado, porque quando houve a reformulação da terra, Noé, ele tinha que trabalhar também na produção de uvas, né? Porque eles gostavam demais do elixir dos deuses, que era o vinho. Então Noé, ele ficou encarregado, juntamente com seu filho, o outro filho, né, Sem, de fornecer, de trabalhar dentro dessa agricultura. E quando ele começou a experimentar o vinho e gostou, além do calor da região, ele tomou bastante vinho e ficou bêbado. E o Cã, ele brinca ou zomba do pai, expõe o pai numa situação bem constrangedora. Ele chama as pessoas para verem o pai nu, porque quando estava o calor, né, ele se desnudou, e os irmãos falaram para ele que não poderia fazer aquilo, porque era um desrespeito muito grande ver a nudez do pai ou da mãe, mas no caso era o pai. Então ele foi amaldiçoado quando Noé saiu, né, da bebedeira, ficou sóbrio, então ele amaldiçoa Cã. E o Cã, então, ele é cooptado por Marduk, porque tinha ali essa diferença, ele foi amaldiçoado, então ele vai e invade. Por isso que Canaã são os descendentes de Cã, são os cananeus, que eles ocuparam toda aquela região e criaram todo um problema muito grande, tempos depois, como nós vamos ver, com o povo de Israel. E essa é uma outra parte da história que é bem interessante também. Voltando lá na sede ou na ânsia de poder de Marduk, ele não conhecia obstáculo, ele não tinha freios, ninguém freava ele. E o que ele fazia? Ele colocava sempre como na frente, o escudo dele, na verdade, era a mortandade das criaturas da terra. Como ele tinha os seus exércitos,
Então, era com isso que ele barganhava, porque era rios de sangue, era lutas e lutas e lutas. Então, houve, né, pelo pensar de Enlil, Enlil se afasta, vem para cá também, para o continente americano, e ele fica lá, fazendo a sua barbárie. Então, isso demorou muitos anos mesmo, até que começaram a surgir os grandes impérios. Então, nós sabemos que o primeiro império que apareceu foi o Império Assírio, que veio com uma força muito grande, e aí nós vamos ver que esse império ele cresce. Nesse período já havia sido regularizado na Terra que a Terra seria governada por homens da Terra, não mais pelos deuses. Então entra Sargão I, o Grande. Então ele entra e ele fica, se não me falha a memória, 59 anos governando, e ele fica também defendendo essa primeira região das invasões promovidas por aqueles que seguiam o Marduk. E nessa luta insana, Sargão ele foi até o final. Ele foi dado aí como um governante sanguinário que era extremamente, vamos dizer assim, nocivo, mas ele não fazia assim por maldade, era necessário. E quando ele morre, os que sucederam, que foram provavelmente seus filhos, eles começaram a entrar numa, vamos dizer assim, numa onda de corrupção. Tanto que vai ter um deles, que se chama Sugi, que acho que seria o terceiro depois de Sargão, vai vir Naram-Sin vai vir Sugi. E Sugi, então, ele era um rei e ele entra na quarta região. Ele entra e ele começa a se proclamar, ou se autoproclama como o senhor de todas as regiões da terra. E aí, então, diz assim, tá nos contos, nas tabuletas suméria, que Enlil fez o castigo dele através da picada do escorpião, e ele morre. Só que a partir dali, já estava tudo meio que estrambelhado, já tinha muita corrupção, e aí, então, vem aquele primeiro momento, né, do período babilônico, que vai chegar ali para comandar um governante que se dizia indicado pelo próprio Marduk, que vai fazer o primeiro código de leis. Esse primeiro código de leis que foi colocado, segundo o seu autor, ele fala que foi ditado pelo próprio Marduk, né? E eu tô aqui procurando primeiro, que me fugiu da cabeça, primeiro código de leis. Primeiro código de lei, né, que foi trazido por Hammurabi. Deu um branco na minha cabeça. Então, Hammurabi, ele vai trazer isso já no século XVI, antes da Era Comum. Então, esse código de lei, segundo Hammurabi, foi trazido pelo próprio Marduk que ditou para ele. E aí, nós vamos começar um novo tempo. E também mais divisões no nosso planeta. Você está aqui comigo nos limites da eternidade. Obrigado pela audiência e sempre recomendo toda a programação da TV Humana. Até a próxima!